E aí, Alfartana e Alfartana! Professora Fernanda Helene, também coordenadora das carreiras administrativas. E eu estou aqui mais uma aula de Seguridade Social na série INSS. Topíssimo, aí com o nosso concurso autorizadíssimo 1000 vagas para técnico do Seguro Social. Então, já deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal do Alfacom, porque aqui o rolê é topíssimo, tá bem? Na aula de hoje trataremos sobre assistência social, vinculado obviamente à Seguridade Social. Fechou? A primeira 1 hora de aula será uma aula teórica, os últimos 30 minutos serão de exercícios, para a gente o que? Fixar e você ir ter certeza, não, realmente eu entendi a matéria, eu vou arregaçar nessa prova do INSS, tá bem? Então bora lá, na tela comigo, série INSS Seguridade Social. Meu nome, como eu disse, Fernanda Helene, Prof. Ferelene. Me siga lá no Insta, meu Insta é @ferelene. E o nosso tópico hoje é sobre assistência social. A gente inicia o tópico falando sobre assistência social em Seguridade Social. Este artigo aqui, o 194 da Constituição de 88, ele tem que estar cravadíssimo na sua memória, porque ele não cai, ele despenca em prova em inúmeras variações possíveis. Então, bora lá. Lá no artigo 194 da Constituição, aqui lembrando que é o caput, né? Fer, o que é o caput? Quando eu falo caput, é uma expressão em latim que significa enunciado. Enunciado. Ou também cabeça do artigo. É o enunciado do artigo, ou seja, o caput do artigo 194 é toda esta parte aqui. E a seguridade significa o que lá no artigo 194? A seguridade compreende um conjunto integrado de ações. Então vamos, já que estamos aqui no 194, vamos grifar as palavras-chave desse 194. É um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, ou seja, não é apenas da sociedade, nem apenas do poder público. Sim, poderes públicos e sociedade, destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social, que é o que eu chamo de Seguridade Social. Eu digo que é o Megazord da Seguridade Social. Isso mesmo. Prof, mas isso é muito básico. Isso é tão básico que cai em prova. Só para já te dizer de cara aqui. Isso cai em prova, tá? Inclusive, questões fáceis caem em prova, tá? E questões difíceis também, tá, meus queridos? Questões fáceis, questões médias e questões difíceis. Todo concurso público, toda prova de concurso público, ela tem uma variação de níveis das questões dentro de uma mesma prova. E o que eu já te oriento é o seguinte, é importantíssimo que você compreenda a matéria, vá para os exercícios, porque o exercício ele vai te expor se você compreendeu ou não a matéria e também te deixar craque em resolver exercícios. Porque não é apenas saber a matéria, mas é saber resolver exercícios, porque muitas vezes eles vão ter alguma pegadinha, uma troca de expressão, que por você talvez não ter habitualidade em fazer exercícios, mas apenas assistir videoaulas, por exemplo, que é a primeira etapa do seu conhecimento, para você fazer o seu caderno topíssimo, aquele que será sua fonte de revisões, né? A busca ali dos tópicos principais da matéria para você revisá-los de uma forma muito mais rápida, topíssimo. Mas a prática de exercícios é inclusive para você saber, experimentando isso, que existem exercícios fáceis, que você não é para achar pelo em ovo, não é para fritar em cima desses exercícios, são exercícios mesmo de resolução rápida, e na hora que a gente chegar nos exercícios, que eu vou trabalhar com vocês nos últimos 30 minutos, você vai ver isso. O quê? Tem exercícios muito simples e exercícios mais complexos, tá bem? Dito isso, voltamos para a tela. Seguridade Social, saúde, previdência, vamos colocar aqui na sequência, né? Previdência social e assistência social. Aí você aí que está estudando para o INSS, você sabe que INSS significa o Instituto Nacional do Seguro Social. Você pensa assim, pô, eu sei que o INSS cuida de benefícios previdenciários, mas não está escrito no nome dele Previdência, está escrito Seguro Social.
Lembre-se que seguro e previdência são sinônimos. Tanto que o INSS ele já foi INPS, mas desde 1990 ele passou a ser INSS. Então, bora no quadro colocar o seguinte, que previdência é igual seguro social. Aí você pensa, pô, prof, seguridade e seguro, e esse troço para confundir é fácil, hein? Não é fácil, eu vou te mostrar como que você não vai confundir seguridade e seguro, antes até mesmo de você ter aquela compreensão efetiva da matéria. Seguridade é a palavra maior. Seguro é a palavra menor. O que você entende? Portanto, seguro está dentro de seguridade. Seguro menor dentro de seguridade, que é a palavra maior. Ficou claríssimo agora? Claríssimo está. Claríssimo não como a noite, né, meus queridos? Como num belíssimo dia de verão ensolarado. Então, voltamos para a tela. Seguro, então, está dentro de seguridade. Lembrando do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Fechou? Então, a gente tem essa estrutura de seguridade, saúde, previdência e assistência social. Topíssimo? Sigamos! Como a nossa aula de hoje é tratar sobre dispositivos constitucionais da assistência social, o que eu trouxe para você? Introduzir com o artigo 194, sintonizando na Constituição, e o artigo 194, ele fala da Seguridade Social. O Megazord da Seguridade Social composta por 3 Rangers, Saúde, Previdência e Assistência Social. Feito? Agora, eu vou entrar propriamente em assistência social. E quais são os dispositivos constitucionais? Quando eu digo dispositivos constitucionais, qual seria a tradução? São os artigos da Constituição, dispositivos constitucionais aqui, artigos da Constituição Federal de 1988, que tratam especialmente sobre assistência social. E são dois, o artigo 203 e o artigo 204. O 203 vai falar dos objetivos e o 204 vai falar sobre diretrizes e também uma especificidade ali do sistema tributário, que na hora que eu chegar nele eu vou desenrolar com você, tá bem? Então agora bora para o 203. Estabelecer contigo, né, o Megazord, e agora vamos focar no Ranger específico da assistência social. Então bora comigo na tela. O artigo 203 diz o seguinte no seu caput: a assistência social, então bora lá. A assistência social será prestada a quem dela necessitar. A quem dela necessitar, independentemente de contribuição, à Seguridade Social, e tem por objetivos. Antes da gente entrar nos objetivos, no caput aqui, eu já te mostro as duas principais características da assistência social, para você não confundir. Porque eu tenho trio, certo? Eu tenho o Megazord, os 3 Rangers que compõem o Megazord. Só que cada um deles tem características próprias. Algumas delas se repetem entre eles, outras não. Então, o que a gente vai fazer? Na assistência social, vou voltar contigo ali na tela. Vou voltar na tela contigo ali. Eu vou ter o quê? A assistência social, ela tem o quê? 2 características. E quais são essas características? Ela é para quem dela necessitar. Para quem dela necessitar. Só isso? Não. Mas não é contributiva. Não é contributiva, certo? É para quem dela necessitar e ela não é contributiva. Como pode vir essa mesma expressão não é contributiva? Como está literalmente no artigo, como está expressamente, como está ali, o que está escrito, Ctrl+C, Ctrl+V, independentemente de contribuição. Outra forma de você dizer isso é que ela não é contributiva e é para quem dela necessitar. Por que eu enfatizo isso para você? Pelo seguinte, retomando rapidamente o artigo 194, parágrafo único, quando ele fala dos princípios objetivos da Seguridade Social, ele vai falar da universalidade da cobertura e do atendimento. Então, imagina o seguinte, eu tenho um abraço da Seguridade Social, só que esse abraço ele vai ser diferente em cada um dos seus subsistemas, que seriam saúde, previdência e assistência social, certo? Porque cada um deles tem uma
característica diferente. Como a assistência, ela não é universal, ela é para quem dela necessitar, diferentemente da saúde. A saúde é universal, direito de todos e dever do Estado. A assistência social não é direito de todos e dever do Estado. Não é direito de todos. Por que não é direito de todos? Porque todos necessitam dela? Não. É para quem dela necessitar. Precisa demonstrar a necessidade para acessar assistência. E, além disso, ela independe de contribuição. Ela não é um sistema contributivo, assim como a Previdência. Então, a semelhança da saúde e da assistência social é o quê? Ambas, saúde e assistência social, não dependem de contribuição. Independem de contribuição ou não são contributivas. Todos esses nomes para dizer a mesma coisa. Este beneficiário, né, esse assistido da assistência, este paciente da saúde que acessará benefícios e serviços, o que é? Ele não precisa contribuir para o sistema da saúde nem para o sistema da assistência para gozar de um benefício, show, de um benefício ou de um serviço. Tranquilo? Isso elas têm parecido. Aliás, isso elas têm igual. Elas não dependem de contribuição. O que elas têm diferente? A saúde, ela é universal, direito de todos e dever do Estado. A assistência, não. Assistência é para quem dela necessitar. Se você não comprova a necessidade, assistência não tem por que te assistir, entende? Precisa dessas duas coisas juntos. É o que a gente chama de requisitos cumulativos. Eu preciso que eles se cumulem, eu preciso que eles se somem aqui para dar direito à assistência. Tranquilo? Então, dito isso, no caput a gente pega já as duas características principais da assistência. Para quem dela necessitar e independe de contribuição. Você lembra aqui rapidamente do princípio da seletividade e distributividade, que está lá no inciso 3, tá? No inciso 3 do artigo 194, parágrafo único dos princípios subjetivos da Seguridade Social. Como é que eu seleciono e distribuo? Mostrando necessidade, quando eu falo sobre benefícios assistenciais. Tranquilo? Então, voltando na tela, falei do caput aqui contigo, vou entrar propriamente agora em objetivos. Vamos entrar nos objetivos aqui, nos objetivos. Tranquilo? Então, bora para os objetivos. E eu já de cara te digo uma coisa, de todos os objetivos, dois deles são os que despencam em prova. Prof, é para não estudar os restantes? De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Você precisa saber todos eles, mas os dois últimos, os 5 e o 6, são os que mais caem em prova. O restante aqui a gente vai desenrolando os mnemônicos aqui para você memorizar, porque na hora da prova você precisa ter todos eles com busca fácil na sua memória para resolver os exercícios. Bora lá então! A proteção, então, ó, assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição, a Seguridade Social, e tem por objetivos, então, os incisos são os seus objetivos da assistência social. E o inciso 1, diz o seguinte, a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Certo, prof? Proteção, ou seja, os objetivos da assistência social, dentre os objetivos da assistência social, eu tenho o quê? Proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. E aí, como é que eu desenrolo? Isso aqui na minha memorização? Lembra o seguinte, proteção via fama. Proteção via fama. Este rolê aqui é teu mnemônico. Via fama. Por quê? Fama de família e maternidade, via de velhice, infância e adolescência. Fechou? Proteção via fama, proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. São esses os objetivos da assistência social previstos no artigo 203. Topíssimo? Então, inciso 1, a gente já passou aqui, mnemônico feito, cravadíssimo no seu caderno e, posteriormente, aliás, com a repetição, certamente gravadíssimo na sua memória nesse via fama. Então, bora para o segundo aqui. O inciso 2 diz o seguinte, o amparo às crianças e adolescentes carentes. Qual que é o mnemônico para você não esquecer isso aqui? Então, bora para o mnemônico para você não esquecer este rolê
No amparo, você vai colocar o quê? Amparo carentes. Amparo carentes. Aí você vai fazer o seguinte, por que amparo carentes? Porque este C vai significar crianças e este A, adolescentes. Isso mesmo. Para você não confundir, lembra que este K aqui do carentes significa diretamente a quem este amparo será direcionado. Então, amparo às crianças e adolescentes carentes. Lembra aqui do CA, crianças e adolescentes. Fechou? Topíssimo! Então, sigamos aqui nos incisos. Então, no inciso 3, nós temos o quê? No inciso 3, nós temos promoção da integração ao mercado de trabalho. Promoção à integração do mercado, aliás, ao mercado de trabalho. Por quê? Por que que eu tenho essa promoção à integração do mercado de trabalho? Por que que eu tenho esta promoção? Volta comigo aqui na tela. Porque a assistência social, ela é o seguinte: visualizando essa assistência, que é para quem dela necessitar e independe de contribuição, eu, Estado, imagina esse raciocínio, eu, Estado, que tem uma limitação financeira em relação ao pagamento de todas as minhas despesas. Eu quero que esta pessoa que eu estou assistindo naquele momento de necessidade dela, que ela continue precisando de mim? Não, eu não quero isso. Por isso, um dos meus objetivos da assistência social é promoção à integração ao mercado de trabalho, que é isso, que essa pessoa seja restabelecida, reintegrada no mercado de trabalho, certo? Integrada no mercado de trabalho, aqui não tem o re, ela é integrada, né? Promoção da integração dela ao mercado de trabalho, porque eu quero que ela exerça uma atividade remunerada, porque exercendo uma atividade remunerada, ela vai o quê? Ter remuneração, ter salário, ela não vai mais precisar da assistência social, porque lembra que assistência é para quem dela necessitar, deixando de necessitar da assistência social. Essa pessoa, além de não ser uma despesa, ela passa a ser um contribuinte, só que não da assistência, porque assistência não é contributiva, mas ela passa a ser um contribuinte da Previdência Social, porque o exercício da atividade remunerada é o quê? É o fato gerador da contribuição social previdenciária. Pelo amor de Deus, você foi, parecia que eu estava indo contigo e eu travei. Acalme-se. Quando eu falo aqui, lembra que a previdência é contributiva? Ou seja, a minha relação com a previdência, ela é por meio de contribuição, seja diretamente, o segurado, seja os dependentes de forma indireta, porque passa pelo segurado para chegar no regime geral de previdência social. Feito. Então, a minha relação é contributiva. Como é que eu estabeleço essa relação contributiva numa contribuição social específica? Quando eu falo de diversidade da base de financiamento, lá do artigo 194, parágrafo único, que fala sobre os princípios da Seguridade Social, eu falo que a minha base de financiamento, ou seja, a minha base de arrecadação para pagar todas as despesas da Seguridade Social tem que ser ampla, tem que ser múltipla, diversa. Por isso eu falo de diversidade da base de financiamento. Entre elas, lá no artigo 195 da Constituição, que vai falar sobre como é que vai acontecer este rolê de financiamento, né? Porque não basta colocar o princípio belíssimo, eu preciso que isso seja possível que aconteça na prática. Então, o 195 ele vai trazer a prática do financiamento. Ele vai falar dos orçamentos ali no caput e vai falar também das seguintes contribuições sociais e vai listar. No inciso 2, ele vai falar das contribuições sociais dos trabalhadores e demais segurados. Quando ele fala dessa galera, ele está querendo dizer o quê? Essas contribuições sociais, aqui, estritamente previdenciárias, porque essa é uma contribuição social previdenciária, ela está vinculada ao quê? Ao exercício da atividade remunerada. Se eu tenho, né, eu me exercito numa atividade remunerada, ganho salário, ganho remuneração, o acontecimento de estar recebendo devido à minha atividade remunerada, faz com que aconteça, é como assim, tem esse fato gerador, tem esse acontecimento, que é o quê? O exercício da atividade remunerada. O que acontece? Isso é o fato gerador, ou seja, o acontecimento
que gera a incidência deste tributo específico da contribuição social previdenciária. Por isso, né, essa relação tão direta com a previdência de contribuição também, isso é um dos detalhes. Numa aula específica de financiamento, a gente desenrola mais isso. Aqui é um pequeno parênteses para mostrar para ti que fazer esta promoção da integração ao mercado de trabalho é um objetivo da assistência, porque eu não quero, assistência, né, que este assistido se mantenha assistido por mim, se mantenha necessitando de mim. Não, eu quero que ele, eu quero promover, né, eu estou diretamente, o objetivo aqui, promoção da integração ao mercado de trabalho, eu quero que ele seja incluído no mercado de trabalho, exercite uma atividade remunerada, aí tem a incidência de contribuição social previdenciária, aí ele passa a ser um segurado da Previdência Social, ele deixa de ser da minha competência, passa a ser o rolê da Previdência, que é um rolê contributivo, que tem muito mais cobertura, porque é um rolê contributivo. Então, a Previdência ela consegue ser mais, ter mais coberturas, né, mais atendimento por conta disso, porque ela tem um fluxo diferente de contribuição, né? Beleza? Fui e voltei na matéria, mas é importante dizer isso para você ver que a matéria realmente é uma crescente, né, em Seguridade Social. E elas todas ali estão bem próximas uma da outra. Não tem nada aqui que se afaste. Ai, saúde ali, previdência ali, assistência ali. Não, tá tudo muito próximo. Está falando de políticas públicas. Tranquilíssimo? Então, bora voltar para a tela comigo. O inciso 3, feito, né? Promo aqui, a promoção da integração ao mercado de trabalho. E no 4, a gente vai falar o seguinte: a habilitação, então bora lá para o destaque em amarelo. A habilitação e a reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. Veja bem, o inciso 4 aqui, ele fala de habilitação e reabilitação, certo? Beleza. Ele fala de pessoas portadoras de deficiência. Só que veja bem, aqui esse inciso ele não foi ainda totalmente atualizado. Não se fala mais em portadores de deficiência, tá? Fala-se em PCD, que a gente chama, pessoa com deficiência, tá? Por quê? Porque a gente fala em PCD e não fala portador de deficiência. Porque portador de deficiência, essa expressão, ela traz uma conotação, um significado que é como se a pessoa tivesse responsabilidade sobre a deficiência dela e ela tivesse que lidar com isso. E não é assim que funciona. Por quê? A pessoa com deficiência, que é essa expressão PCD, efetivamente, né, é a pessoa que ela tem características específicas, certo? Características específicas, seja uma deficiência física, intelectual, mental ou sensorial. E essas características, elas não são responsabilidades estritas da pessoa, elas são características da pessoa, mas a sociedade toda tem responsabilidade que essa pessoa seja integrada não só ao mercado de trabalho, porque quando eu falo aqui de PCD, de portadoras de deficiência, eu falo de vida comunitária. Veja lá, volta comigo na tela. Habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de deficiência, a promoção, integração à vida comunitária, tá? Quando eu falo aqui, por que eu falo vida comunitária como um todo? Porque eu quero que essa pessoa tenha livre acesso social, assim como qualquer outra pessoa. Então, a expressão que utilizamos é PCD, pessoa com deficiência. Prof, e se cair na prova portadores de deficiência? Tá correto, porque expressamente na Constituição ainda está a nomenclatura, o nome antigo. Mas se colocar pessoa com deficiência também estará correto, tranquilo? Mas se colocar a expressão que está ali na Constituição, mas é uma expressão já antiga, já não mais utilizada, tudo bem, não tem problema, não vai estar errada a questão por causa disso, até porque está na Constituição desta forma, tá? Mas é uma expressão que já foi atualizada, enfim, doutrina, socialmente, usa-se PCD, pessoa com deficiência. Topíssimo? Então, bora voltar. Habilitação e reabilitação, ou seja, dessas PCDs, e a promoção de sua integração à vida comunitária. Veja bem aqui, lembra que quando eu falo de PCD, eu falo de uma integração muito maior que o mercado de trabalho, que é o que a gente tem aqui no inciso 3. Eu falo de uma vida comunitária, é uma vida social, é a vida desta pessoa, desta PCD em comunidade. Ela não pode ter entraves de acesso a esta vida, tá bem? Ela não pode ter esse entrave de acesso. Fechou? Topíssimo? Então, bora continuar aqui os incisos.
Então, eu já disse para você os primeiros 4 incisos, que não são de maneira nenhuma menos importantes. Eles são importantíssimos que vocês decorem, né? Que vocês entendam, memorizem, porque tudo ali está interligado. Os objetivos da assistência social é para quem dela necessitar, independe de contribuição. Isso está diretamente ligado aos seus objetivos. Nada ali é fora, tá? Nada ali é descompassado, tá tudo em harmonia. Agora a gente vai para os 2 últimos incisos, que são os mais incidentes em prova, tá? O inciso 5, que vai falar do famosíssimo BPC-LOAS, Benefício de Prestação Continuada, da Lei Orgânica da Assistência Social. Talvez você não tenha ouvido esse nome tão técnico, mas na prática você certamente já ouviu alguém dizer o seguinte: eu nunca contribuí e eu sou aposentado. Ou eu me aposentei sem contribuir para a Previdência Social. Isso é impossível, porque a Previdência Social é contributiva, não existe a relação sem a contribuição. O que pode acontecer é que essa pessoa recebe um benefício assistencial, mas no valor de um salário mínimo, e ela acredita que por ser no valor de um salário mínimo e ela receber mensalmente, ela o quê? Ela é aposentada, porque ela é idosa, 65 anos, tem 65 anos ou mais. Mas não, ela recebe um amparo social. Você fala o seguinte teste para ela. Senhora, você tem meu INSS, que é aquele aplicativo do INSS, do gov.br, dentro da grandíssima plataforma do gov.br. A pessoa entra lá, você não precisa entrar junto com ela, né? Afinal de contas, CPF e senha são específicos da pessoa, né? São estritamente dados pessoais. E ela vai entrar e pede para entrar no CNIS, no Cadastro Nacional de Informações Sociais. Lá no CNIS dela, vai demonstrar exatamente se está escrito lá amparo social, o recebimento ali ativo de amparo social, seja PCD, seja idoso, ela não recebe aposentadoria. Porque se ela recebesse a aposentadoria, estaria escrito lá a aposentadoria e, obviamente, o tipo do benefício. Aposentadoria por tempo de contribuição, especial, aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por incapacidade permanente, né? A nova nomenclatura pós-emenda constitucional 103 de 2019, atualizada também no decreto 3.048 de 99, que é o regulamento da Previdência Social, que detalha ainda mais o que está escrito, Constituição, leis, e daí vem o decreto. Show? E fazendo um pequeno parênteses aqui, não frite, tá? É possível que você já tenha ouvido falar que a instrução normativa, tem uma instrução normativa nova do INSS, meu Deus do céu, uhul! Mais de 600 artigos ali, quase ali, o rolebeira ali em 600 artigos. Acalme-se, tá? A instrução normativa, a IN 128 de 2022, é um detalhamento ainda maior do regulamento da Previdência Social, mas é uma normativa que não faz sentido nenhum que caia na sua prova, que esteja prevista no edital, porque é um detalhamento extremo e é para quem já é servidor. Você vai utilizar sendo aprovadíssimo no concurso do INSS? Aprovadíssimo? Certamente. No seu dia a dia você vai super utilizar a IN e as portarias internas do INSS. Agora, para sua prova não faz sentido esse detalhamento dentro da prova do concurso. Fechou? Feito parênteses, vamos voltar para os 2 últimos incisos do artigo 203. Bora lá. Inciso 5. Ele diz o seguinte: a garantia de um salário mínimo, que eu acabei de falar para você, meu querido e minha querida, de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de promover a própria manutenção ou de tê-la promovida por sua família, conforme dispuser a lei. E aqui de cara, eu já digo o seguinte para você: que lei é essa que ele está citando? Ele já está falando da LOAS, tá? Que a LOAS vai dar o detalhamento deste benefício. Então, você percebe o seguinte, ó, a Constituição está dizendo que vai garantir a garantia de um salário mínimo de benefício. Ele falou, né? O nome é benefício, mas saiba, não existe só benefício previdenciário, existem benefícios assistenciais. E o BPC é um benefício, este é o nome, né? Mas é um benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social. É um benefício assistencial. Eu não saí do artigo 203 da Constituição, tranquilo? Então lá, a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência, aqui também é a nomenclatura antiga, PCD, e falou idoso. Ou seja, tanto pessoa com deficiência quanto idoso
pode receber este benefício. Mas ele diz o seguinte, ele para nisso? Não, ele fala o seguinte, ó, que comprovem não possuir meios de promover a própria manutenção ou, muita atenção com essas expressões, ou tê-la promovida por sua família. Por que que o inciso fala isso? Ele está garantindo o valor de um salário mínimo, mas lembra, assistência para quem dela necessitar. Quando eu falo aqui, tem que comprovar a necessidade. E a comprovação da necessidade é como está escrito no inciso 5, no final do inciso 5. Que comprovem não possuir meios de promover a própria manutenção ou tê-la promovida por sua família. Aí, o detalhamento, né, conforme dispuser a lei, que no caso aqui é a Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS. Fechou? E eu falo estritamente de PCD e idoso. Por quê? Na hora que eu falo seletividade e distributividade, eu não posso garantir esse valor de um salário mínimo num sistema que não é contributivo para todas as pessoas. Eu tenho que fazer uma redução. Eu tenho que distribuir a minha seleção e a minha distribuição. Existe uma redução aqui, né? E eu coloco, elenco ali, PCD, pessoa com deficiência, e também idoso. Lembrando aqui que o idoso não é o idoso estritamente, aliás, no seu sentido mais amplo, do Estatuto do Idoso, que fala idoso 60 anos, né? O próprio Estatuto do Idoso, ele prevê, dentro dos seus artigos, que a Lei Orgânica da Assistência Social, aliás, o benefício assistencial, esta garantia de valor de um salário mínimo, será pago ao idoso 65 anos ou mais. Este idoso tem que ter 65 anos ou mais 65 anos para o recebimento. Mas não basta isso. Lembra que o inciso 5 ele fala dessas características, ou pessoa com deficiência, ou idoso, mais a comprovação da necessidade. A comprovação da necessidade se dará a demonstração e o detalhamento, tanto na LOAS quanto no decreto, que prevê o benefício assistencial, vai falar da renda, porque eu preciso comprovar a necessidade desta pessoa. Fechou? Então, essa estrutura aqui, ou seja, de maior vulnerabilidade. Por isso foram selecionados aqui, o legislador, né, o constituinte, também o legislador, selecionou aqui pessoa com deficiência e idoso. Tranquilíssimo? Topíssimo. Então, bora voltar aqui. Ainda antes de detalhar ainda mais o BPC para você, eu vou falar o seguinte, tem este tema aqui, 173 do STF, que diz o seguinte, a assistência social prevista no artigo 203, inciso 5, que é exatamente este artigo, esse inciso que estamos lidando agora, beneficia brasileiros, natos naturalizados e estrangeiros, residentes no país, atendidos os requisitos constitucionais e legais. O que ele quer dizer com isso? Olha, e aí? Na hora da universalidade, na hora do atendimento, né, universalidade da cobertura e do atendimento, eu vou atender também estrangeiros na assistência social? Também. O tema 173 da STF fala o seguinte, olha, se esse estrangeiro é residente no país tem as características que o BPC requer, ou seja, idoso ou PCD mais a renda, ok. Ele comprovando estes requisitos, né, ele vai acessar este benefício, que é garantido pelo artigo 203, inciso 5 da Constituição Federal. Beleza? Lógico, a saúde sendo universal, direito de todos e dever do Estado, tranquilo, ela é universal, ela vai e já atende naturalmente estrangeiros. A Previdência Social atende estrangeiros também, lógico que tem a vinculação com o regime geral de Previdência Social, que sem entrar nos demais regimes, né? Vamos só colocar, basicamente, o nosso regime da iniciativa privada. Tranquilo? Então, feito isso, estrangeiros também entram aqui para recebimento de BPC, desde que cumpridos os requisitos para o acesso a este benefício. Então, bora voltar na tela contigo. Então, vamos lá. Seguindo, vamos entrar propriamente na LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. A Lei Orgânica da Assistência Social, ela é a Lei 8742 de 93. Também intimamente conhecida como LOAS. Igual a Fernanda me chama de Fer, né? Chama de LOAS, é a Lei Orgânica da Assistência Social. No seu artigo 2, ela diz o seguinte, a assistência social tem por objetivos, inciso 1, a proteção social, que visa a garantia da vida, a redução de danos e a prevenção da incidência de riscos, especialmente, e a garantia
de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios de promover a própria manutenção ou tê-la promovida por sua família. Topíssimo? E o 20. O benefício de prestação continuada é garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais, que comprove não possuir meios de promover a própria manutenção nem tê-la promovida por sua família. Aqui é importante eu destacar um detalhe contigo. Qual é este detalhe? Voltando aqui. Qual que é este detalhe importantíssimo? Quando eu digo 65 anos idoso, é mulher e homem, tá? Não existe diferença. É uma idosa 65 anos ou mais, um idoso homem 65 anos ou mais, tá? Não existe diferença, como, por exemplo, acontece em benefícios previdenciários na aposentadoria, né? Existe, via de regra, requisitos diferenciados, o que a gente chama de requisito etário. Olha que elegante. Requisito etário é o requisito da idade. Esse é um nome mais jurídico, mais técnico relacionado à idade aqui, tá bem? Quando eu falo aqui 65 anos é idosa ou idoso, não tem diferença do gênero aqui para o recebimento deste benefício em relação à idade, em relação ao requisito etário, tá? É igual. E aqui, pessoa com deficiência. Voltando aqui contigo na tela, pessoa com deficiência é aquela pessoa, a deficiência física, intelectual, mental ou sensorial, que eu chamo de FINS. Aquele mnemônico FINS. FINS com M, Fer? FINS com M. Porque é o quê? Para você memorizar e dar certo, né? E essa pessoa com deficiência, né? Essa deficiência, ela tem que ser entendida como de longa duração, que seria, pelo menos, né, o mínimo, um prazo mínimo de 2 anos, tá? O prazo mínimo de 2 anos. Tranquilíssimo? Então, bora voltar na tela comigo e continuar. Na lousa ainda diz o seguinte, no artigo 20, parágrafo 3º, observados os demais critérios de elegibilidade definidos nesta lei, terão direitos ao benefício financeiro de que trata o caput deste artigo a pessoa com deficiência ou a pessoa idosa com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a 1/4 de salário mínimo. E aí, o que significa isso? Significa dizer que ela será PCD ou idosa ou idoso, mais o requisito da renda. E a renda aqui, ela é o que a gente chama de per capita. Mais uma expressão em latim aí para você memorizar. O que é per capita? Per capita é por cabeça. Per capita é por cabeça. Como é que eu calculo esse rolê da renda per capita? Talvez você tenha essa memorização per capita aqui nas suas aulas de geografia, né? Isso ainda seja ali, tenha na sua memória, esse per capita nunca... Eu já ouvi falar disso antes, né? Normalmente relacionado a isso. Então, renda per capita, vamos dar um exemplo aqui com os meus dotes desenhísticos maravilhosos. Então, bora lá na tela comigo. Imagina que temos uma família aqui, um homem, sua esposa, e eles têm 2 filhos, menores de idade. E um dos filhos, o mais novo, ele nasceu com uma deficiência desde a infância. Uma deficiência aliás, nasceu a deficiência dele é desde o nascimento dele. E devido à sua deficiência, a mãe tem que cuidar exclusivamente dessa família em trabalhos domésticos. Então, ela não trabalha fora. E o pai, na sua remuneração, recebe o valor de um salário mínimo. Um salário mínimo. Quando eu falo de renda per capita, o que eu quero dizer? Eu vou somar a remuneração de todo mundo deste núcleo familiar e eu vou dividir pela quantidade de pessoas. Qual é a remuneração que nós temos aqui no nosso exemplo? Uma remuneração, certo? E essa remuneração é do valor de um salário mínimo. O que eu vou fazer? Eu vou dividir um salário mínimo por 4 pessoas, porque eu tenho 4 pessoas aqui neste núcleo familiar. Sim, inclui filhos menores, eles entram aqui no núcleo familiar. Logo, um salário mínimo dividido por 4, cada um tem 1/4 de salário mínimo, certo? 1/4 de salário mínimo. E qual que é o requisito? A gente volta para cá.
renda familiar mensal per capita igual ou inferior a um quarto salário mínimo. O que a gente tem no exemplo? A gente tem igual. A gente tem igual. Logo, se a gente tem igual, esta família aqui vai receber o benefício de prestação continuada. Aí você pode me perguntar o seguinte: bom, prof, entendi. É PCD e renda, idoso e renda. Sempre tem que acumular dois requisitos. Show. E se a renda muda, prof? Se essa renda aumenta, o que acontece? Acontece que o benefício para de ser pago, porque ele está diretamente vinculado a dois requisitos. Se um dos requisitos muda, se, por exemplo, a pessoa com deficiência ela tem uma alteração da deficiência dela, uma superação da deficiência, que isso é possível, pode ser alterada, mesmo que a renda não se altere, ela perde a qualidade de PCD, certo? Ou, por exemplo, a renda aumenta, este pai, ele tem dois trabalhos, conseguiu um outro trabalho e ao invés de, ele recebe agora um salário mínimo em cada trabalho. E ele tem o quê? 2 salários mínimos a remuneração, 2 salários mínimos dividido por 4, dá meio salário mínimo para cada. Então, a gente tem a superação deste valor. É lógico que administrativamente, o que vai ser requerido é o que está estritamente na lei. Judicialmente, existe sim discussão do STF falando da possibilidade de você comprovar a necessidade, mesmo superando este 1/4 salário mínimo, mas isso é discussão judicial. Na sua prova é o quê? É o que está escrito na lei, tá? Aqui ainda eu não estou estritamente detalhando a LOAS e também o decreto. Eu estou trazendo para você para deixar mais claro, mais detalhado o inciso 5 do artigo 203. Fechou? Para te trazer a regulamentação deste artigo. Então, bora voltar comigo na tela. Estes dois parágrafos, 4º e 5º, que também são importantíssimos, que também despencam em prova relacionada a LOAS. O benefício de que trata este artigo não poderá ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro do âmbito da Seguridade Social, tá? Não só previdenciário, ou de outro regime, salvo assistência médica e pensão especial, ou seja, dá para acumular se for assistência médica ou pensão especial de qualquer natureza indenizatória, aliás, de natureza indenizatória. E o 5º, a condição de acolhimento em instituições de longa permanência não prejudica o direito do idoso ou da PCD ao benefício de prestação continuada. Continuando aqui, o decreto que eu falei para ti, o detalhamento ainda maior, né, no decreto. Nós temos o quê? Artigo 1º. O benefício de prestação continuada, a gente chama de BPC. O benefício de prestação continuada do artigo 20 da Lei 8742, que é a LOAS, é a garantia de valor de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência ou ao idoso com idade de 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios para promover a própria manutenção ou nem tê-la promovida por sua família. Parágrafo 1º. O benefício de prestação continuada integra a proteção social básica no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, né? O mais conhecido normalmente nosso é o SUS, mas também tem um Sistema Único de Assistência Social, que é o SUAS, instituído pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, em consonância com o estabelecido pela Política Nacional de Assistência Social. Consonância aqui é em concordância, tá bem? Em concordância com o estabelecimento pela Política Nacional de Assistência Social. E o artigo 3º. O Instituto Nacional do Seguro Social é responsável pela operacionalização do BPC nos termos deste regulamento. Por que eu quis deixar este artigo 3º aqui para te mostrar? Porque um dos motivos principais da prova do INSS não colocar para técnico do Seguro Social estritamente direito previdenciário, mas colocar seguridade social, é que o próprio INSS tem a responsabilidade, a atribuição, a incumbência de operacionalização do BPC, Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, do LOAS. Então, não é apenas este benefício, ele também trata de outros benefícios assistenciais, não todos, mas outros benefícios assistenciais também. Mas, BPC é responsabilidade, a operacionalização pelo INSS. Também por isso a assistência social. A saúde, ela cai no INSS, mas de uma forma um pouco mais tímida, mas também está dentro de Seguridade Social. Mas da prova, né, temos
predominantemente previdenciário, ali assistência e uma pitada de saúde. Tranquilo? Só para demonstrar para ti também, inclusive, o porquê, né, a assistência é importante, tão importante dentro do próprio INSS. Sigamos. Continuando aqui, agora para finalizar o 203, vamos para o último inciso. O inciso 6. Esse inciso 6, novíssimo, tá? Anote isso daqui que vai cair na sua prova, tá? Anota isso aqui que vai cair na sua prova. Ele veio com a emenda constitucional 114 de 2021. Finaleira de 2021 aí, tivemos uma emenda constitucional que alterou o 203. E ele diz o seguinte, ele incluiu. Por que está escrito incluiu? Porque só tinha até o inciso 5 no artigo 203. Então, ele foi incluído, tem um inciso a mais desde a emenda constitucional 114 de 2021. Então, bora para o inciso. A redução, então dei por objetivos a assistência social, né? Localizando aqui, a assistência social tem por objetivos a redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Opa, falou deu uma trava-língua aqui. Extrema pobreza. A redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Feito? E a lei 14.284 de 2021, no seu artigo 1º, diz o seguinte: esta lei institui o programa Auxílio Brasil e o programa Alimenta Brasil em substituição ao programa Bolsa Família, de que trata a Lei 10.836, e ao programa de aquisição de alimentos, de que trata o artigo 19 da Lei 10.696, respectivamente, e define metas para as taxas de pobreza no Brasil. Então, nós tivemos uma alteração aqui de benefícios assistenciais. Então, do Bolsa Família, ele foi substituído pelo Programa Auxílio Brasil, e a aquisição de alimentos pelo Alimenta Brasil, certo? E neste contexto pandêmico que vivimos, né? Mas ainda estamos vivendo, né? Passado e presente ao mesmo tempo, né? Teve-se essa alteração. Por quê? Mundialmente houve uma crise sanitária, que é a que a gente chama, mas também com reflexos, com consequências econômicas, sem dúvida alguma. Então, essa inclusão necessária dentro dos objetivos aqui da assistência social. Então, voltando para repetir contigo, a redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Feito? Fechado o 203, vamos rapidamente passar pelo 204. E daí, iniciamos os exercícios, a parte com emoção da nossa aula. Artigo 204. As ações governamentais na área da assistência social, serão realizadas com recursos do orçamento da Seguridade Social, previstos no artigo 195. Aliás, eu vou até mudar esta cor que eu coloquei aqui. Quando eu falo, então vamos voltar de novo. As ações governamentais na área de assistência serão realizadas com que? Recursos dos orçamentos, do orçamento da Seguridade, previsto no artigo 195. Show! Além de outras fontes. Aqui já é uma questão. Por quê? A questão pode afirmar o seguinte, que as ações governamentais na área da assistência social serão realizadas exclusivamente por recursos do orçamento da Seguridade Social. E aí? Tá errado. Por quê? Se recursos do orçamento estão dentro? Sim. Mas somente eles? Não. Eu tenho essa expressão aqui. Além de outras fontes. Então, eu tenho orçamento e eu tenho outras fontes para as ações governamentais, a realização das ações governamentais na área da assistência social. Feito? E daqui a gente continua. E organizadas com base nas seguintes diretrizes. Então, quando a gente entra em diretrizes da assistência social, nós temos esses dois incisos
no artigo 194. Descentralização político-administrativa. Descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais das esferas à esfera federal, e a coordenação e execução dos respectivos programas às esferas estaduais e municipais, bem como as entidades beneficentes e de assistência social. E 2. Participação da população por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Qual a importância dessas diretrizes que dizem sobre descentralização, que destacam a descentralização e também a participação da população? Eu estou falando de assistência social. Eu preciso dessa descentralização, esse compartilhamento político-administrativo e a participação da população, essa participação democrática, população, povo, internamente. Porque eu estou aqui situada em assistência social. Então, nada mais correto do que participação da população nessas diretrizes e descentralização político-administrativa. Eu preciso que isso esteja, político-administrativamente, isso seja compartilhado, descentralizado e a participação da população ocorra efetivamente. Até porque, com esta participação, eu consigo ouvir a população. Isso me traz muito mais verdadeiramente aonde as políticas públicas devem ser direcionadas para que elas sejam efetivas, né? Para que elas sejam efetivas. Então, bora na tela, continuando aqui, no 204, nós temos o parágrafo único 204, que diz o seguinte, olha, é facultado, aqui facultado é uma escolha, tá? É uma possibilidade, é possível, é uma possibilidade. Possibilidade é dever? Possibilidade é dever? Não, possibilidade não é dever. Está dizendo ali é facultado, é uma escolha, é uma possibilidade. Isso não é um dever, é uma possibilidade, é uma escolha, tá? Voltando aqui, é facultado aos estados e ao DF vincular a programa de apoio à inclusão e à promoção social até 0,5% de sua receita tributária líquida, vedada a aplicação destes recursos no pagamento de. O que aconteceu aqui? Na época, eu coloquei esse asterisco aqui, porque essa emenda constitucional 42 de 2003, a ideia dela era a alteração do sistema tributário nacional e, lógico, dar outras providências. Por quê? O projeto era essa alteração. Quando entra um projeto de emenda constitucional, um projeto de lei, ele vai passar pelas duas casas, né, dentro do Senado, e ele vai tendo a modificação daquele texto. Modificação que o projeto entra de um jeito, né, e ele vai sendo modificado, que é isso que é o que a gente quer no legislativo, né, que tenha discussões legislativas, que essa norma seja amadurecida até que ela seja publicada. Feito. Quando ele entrou, ele foi sendo modificado. Nisso, numa dessas, teve a inclusão deste parágrafo único com a alteração. Aliás, com essa inclusão, por quê? O que eu quero dizer traduzindo o que está escrito aqui? Volta lá na tela. Quando ele diz assim, ó, é facultado aos estados e ao DF de vincular a programa de apoio à inclusão e à promoção social até 0,5% de sua receita, ele quer dizer o seguinte, olha, Estado e DF, presta atenção aqui em mim, Estado e DF, vocês podem vincular até 0,5% da sua receita tributária líquida para o programa de apoio à inclusão de promoção social. Beleza? Vocês podem fazer isso, para apoiar a inclusão e a promoção social. Porque a ideia aqui é fazer o quê? Apoiar, vamos destacar aqui qual que é a ideia. Apoiar a inclusão e a promoção social, certo? E você tem a possibilidade de vincular até 0,5% da sua receita tributária líquida para isso. Lembrando que é possibilidade, é uma faculdade. Show! Agora tem uma coisa, Estado e DF. Você não vai querer me dar uma de bloco e
ao invés de você pegar esse até 5 décimos, que eu falei que você poderia vincular ao programa de apoio à inclusão de promoção, e gastar com isso daqui, ó, com esses incisos aqui, que é dizer em português claro que a Constituição poeticamente diz: vedada a aplicação destes recursos no pagamento de 1. Despesas com pessoal e encargos sociais. 2. Serviço da dívida. 3. Qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados. Quer dizer, olha, eu, Constituição, estou te dando a possibilidade, Estados e DF, de vincular até 5 décimos da sua receita líquida. 5 décimos por cento da sua receita líquida para programa de apoio à promoção, aliás, apoio à inclusão e à promoção social, certo? Quer fazer isso? Show! Não quer fazer isso? Ok, é uma possibilidade. Agora, fez essa vinculação, teve essa separação deste 5 décimos, é para usar para esse programa, não é para usar esse dinheiro para essas despesas que eu coloquei aqui listadas. Por quê? Diz ali o quê? Vedada. Vedada é proibida, vedada a aplicação destes recursos no pagamento de, e ele lista os 3 incisos. Fechou? Então é isso, claríssimo agora para vocês. Feita esta primeira etapa nossa, né? Essa primeira etapa nossa de teoria. Passamos agora para os exercícios, a parte emocionante da nossa aula, para ver o quê? Prof, tem de tudo, eu vou arregaçar nisso daqui, é isso que eu quero de você. Então, bora para os exercícios, já pegue, saque o seu material aí no chat com os nossos queridos monitores aqui e vamos arregaçar, vamos gabaritar tudo aí. Então, vou colocar aqui na tela para a gente acompanhar juntos, para a gente fazer juntos esses exercícios maravilhosos que eu separei aqui para vocês. Então, bora lá. No que diz respeito aos objetivos da assistência social, no artigo 203 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, né? República Federativa do Brasil é o nosso nome completo para Brasil, tá? É a nossa República Federativa. De 1988, assinale a opção incorreta. Então, já de cara, ler o enunciado até o fim é importantíssimo, né? Porque ele te orientou. Olha, eu vou falar aqui de assistência social, só que eu quero a incorreta, tá? E normalmente, já vai aquela dica, normalmente, quando uma banca é uma questão de múltipla escolha, e normalmente ela pede a incorreta, a primeira alternativa é correta. Por quê? Ela já quer passar aquela galera que nem terminou o enunciado e já está assinalando. E é importantíssimo que você termine sempre, sempre, sempre de ler o enunciado até o final. Porque no final pode ter aquela virada que muda completamente a alternativa que você vai assinalar para que você pontue corretamente. Então, bora lá. Letra A. A habilitação e a reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. Não falei? Esta aqui está corretíssima, conforme o 203. B. A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. É aquele via fama, para você não esquecer. Via fama. Via fama, que a gente está aqui, ó. Fama e via. Família, maternidade, velhice, infância e adolescência aqui. C. O amparo às crianças e adolescentes carentes. Show! Lembra que carentes aqui, lembra de amparo carentes. O C aqui para crianças e o A, o carentes aqui para adolescentes. D. A garantia de ou seja, está corretíssima, né? Todas aqui corretíssimas até então. D. A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa que comprove não possuir qualquer renda. Não comprove possuir qualquer renda. Já fica meio ressabiado. Vamos para aí. A promoção da integração ao mercado de trabalho, aqui topíssimo. Veja aqui que essa D, ela tem um detalhe. Ela fala o seguinte, ó, a garantia
de um salário mínimo a pessoa que comprove não possuir qualquer renda. Por que aqui está incorreto? Porque lembra, quando eu falo de BPC, eu falo também de renda per capita. O próprio sistema reconhece que pode haver uma renda, não é não ter nada de renda, não possuir qualquer renda, zero renda, não. Tem aquela limitação legal do decreto também que prevê de até um quarto salário mínimo, igual ou inferior a um quarto salário mínimo, ou seja, não é não haver zero renda, ou seja, a pessoa só recebe, né, a PCD ou o idoso só recebe se não tiver renda. Não, ele pode ter uma renda, mas essa renda aqui não interfira, além de outros detalhes que a gente traz também, quando fala especialmente sobre LOAS, tá bem? Então, voltando aqui, logo, a alternativa incorreta é a alternativa D, e é o que eu falei para você, sobre aquela parte da letra A ser correta, ser uma afirmação correta, justamente ser uma afirmação correta e justamente está pedindo a informação incorreta. Beleza? Então, a nossa questão aqui, letra D. Topíssimo? Sigamos. Entre os objetivos da assistência social, lembra lá do artigo 203, nós temos está, ou seja, lá no 203 ele está falando o seguinte, ó, está a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. E aí? É aquela proteção que eu falei para você, proteção via fama. Proteção via fama, que é família, maternidade, velhice, infância e adolescência. Então, sim, dentre os objetivos está correto. Sim, assertiva, corretíssima. Então, bora para a próxima. Assistência social é um direito do cidadão e dever do Estado e se caracteriza por ser uma política contributiva, com acesso para os que podem pagar. E aí, justamente ela independe de contribuição, e ela é para quem dela necessitar. Para quem, dela necessitar. Duplamente incorreta, né? Duplamente incorreta. Então, questão errada aqui, o caput do artigo 203 da Constituição Federal já mata esta questão. Seguindo, assistência social é uma política pública exclusiva para portadores de deficiência e idosos. Ela é exclusiva? Não, ou seja, o que a assertiva está querendo dizer? Ela está querendo dizer o seguinte, ó, que a assistência ela é uma política pública somente para portadores de deficiência e idosos. E não, te lembra lá nos objetivos, ela trata, inclusive, como eu falei aqui anteriormente, trata do Via Fama, trata de proteção família, maternidade, infância, adolescente e também velhice, né? Agora, o que é estritamente para PCD e para idoso é o BPC, que é a garantia de um valor de um salário mínimo, que é o BPC-LOAS. Agora, a assistência como um todo, como política pública, que é muito mais do que o BPC-LOAS, o BPC é um benefício, não, ela não é exclusiva para portadores de deficiência e para idosos. Logo, a questão está incorreta. Sigamos. A questão social é histórica por natureza. Condensa lutas sociais de sujeitos individuais e coletivos no enfrentamento das desigualdades e opressões da sociedade do capital nos vários momentos da história. No enfrentamento de questões dessa natureza, a
Constituição Federal de 1988 estabelece a ordem social, tendo como base o primado do trabalho e com o objetivo do bem-estar e da justiça social. Quanto à assistência social, prevê no artigo 203 que será prestada independentemente de contribuição. E daí ele vai estar dentro dos objetivos. Só que antes disso, eu vou desenhar contigo o que ele falou nesse enunciado. É importante que o enunciado foi grande, e o enunciado ele te estabelece a matéria que ele vai tratar naquele momento. Até aqui, ó, voltando, é só enunciado, tá? Até aqui é só enunciado. Daqui, deixa eu colocar em outra cor aqui. Daqui em diante é pergunta. Só que aqui no enunciado ele tratou da ordem social. Ordem social. E a ordem social, ela está prevista no artigo 193 da Constituição, antes da Seguridade Social. E dentro de ordem social, nós temos o quê? Seguridade Social. E dentro de Seguridade Social, nós temos nosso Megazord da Seguridade Social, nós temos saúde, previdência e assistência. Social, certo? Então, uma está dentro da outra. É ordem social. Dentro de ordem social, nós temos seguridade social. Tanto é que ordem social, como a nossa Constituição, imagina, é um livro, ela é toda dividida, organizada. Ordem social é o maior. Dentro de ordem social, nós temos seguridade social. Dentro de seguridade social, nós temos saúde, previdência e assistência social. Só que ordem social não engloba, não tem nela apenas seguridade social. Tem outros estabelecimentos também, outros direitos. Entre eles, educação. Educação está dentro de ordem social, ao lado de seguridade social, assim como a seguridade social. Mas educação não está dentro de seguridade social, tá bem? Então vamos fazer um desenho aqui, ó. Temos educação aqui também. Educação. Só que dentro de ordem social, mas diferente de seguridade social, tá? Mas diferente de seguridade social. Por que eu estou dando ênfase nisso? Porque isso já foi questão de prova. Dizendo que educação, afirmando, por exemplo, que educação fazia parte de seguridade social e não faz. Educação e seguridade social, ambos fazem parte de ordem social, mas educação não está dentro de seguridade social. Feito parênteses, vamos agora para a pergunta propriamente. Então, bora lá. Quanto à assistência social, prevê no artigo 203, que será prestada independentemente de contribuição. Show. Aí ele fala, aos idosos exclusivamente? Não. Às crianças e adolescentes apenas? Também não. A quem dela necessitar? Opa! As famílias chefiadas por mulheres? Não tem essa especificidade. Para resgate da dívida histórica dos pobres? Também não. O que nós temos aqui? Letra C. A quem dela necessitar, ou seja, ele está falando do caput do artigo 203. Independe e para quem dela necessitar. Então, letra C. Seguindo, a Constituição, no artigo 204, prevê as ações governamentais na área da assistência social, sejam realizadas com recursos do setor privado, da sociedade, do Estado, da União, da Seguridade, além de outras fontes. Exatamente isso, da Seguridade, além de outras fontes. Justamente, artigo 204, caput da CF. Seguimos sobre as chamadas ações governamentais na área de assistência social mencionadas no artigo 204 da Constituição. Assinale a alternativa correta. Beleza, agora ele está pedindo para a gente aqui a alternativa correta. Letra A. Obedecem a uma descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais da esfera federal
e a coordenação e execução de programas de ações governamentais de assistência social às esferas estaduais e municipais, não participando as entidades beneficentes de assistência social? Não, tem essa participação aqui. Seguimos. Obedecem a uma centralização, aqui já está errado, aqui a gente já pula para a próxima. C. Obedecem a uma descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal, e a coordenação e execução de programas de ações governamentais de assistência social às esferas estaduais e municipais, bem como as entidades beneficentes e de assistência social. E aí? E aí que esse rolê mesmo, né? E aí que esse rolê mesmo. Letra C. Letra C. Fechou? Topíssimo. Bora para a próxima. É compatível com a Constituição Federal o custeio de programas de assistência social mediante a utilização de receitas provenientes de contribuição para a Seguridade Social. E aí, é compatível, né, com a Constituição o custeio de programas de assistência social mediante a utilização de receitas provenientes de contribuição? Sim, nós temos o que aqui, ó? Colocamos aqui atrás, ó. A gente falou de recursos da Seguridade Social e além de outras fontes. E o que ele está dizendo aqui está falando das contribuições da Seguridade Social. Ele não restringiu, ele só falou que tem a compatibilidade. A compatibilidade está correta, para além de outras fontes. Mas quando ele diz que existe compatibilidade, ele está afirmando corretamente. Seguindo, no que se refere à ordem social na Constituição, julgue o item seguinte. Assistência social, parte integrante do sistema de seguridade social. Ou seja, essa primeira parte aqui está correta, né? Parte integrante da seguridade social, corretíssimo. Será mantida mediante contribuição dos assistidos, a exemplo do que ocorre com a Previdência Oficial. Não, ela não é contributiva. Ela não é contributiva. É para quem dela necessitar e independe de contribuição. Fechou? Logo, alternativa errada. Sigamos. Assistência social é assegurada constitucionalmente, independentemente de contribuição à Seguridade Social, assim como outros direitos sociais e da política social do trabalho, tendo sido implantada de forma universal no país com o objetivo de reduzir as iniquidades sociais. Olha, tirando a parte da universal, está praticamente correto, né? A assistência social é assegurada constitucionalmente, independente de contribuição, assim como outros direitos sociais, por exemplo, a saúde, e da política social do trabalho, aqui mais ou menos, tendo sido implantada de forma universal no país com o objetivo de reduzir as iniquidades sociais. Olha, realmente ela tem esse objetivo de redução, mas um objetivo mais genérico aqui, né? Agora, universal não, né? Ela não é universal, porque ela é diferente da saúde. Porque a saúde é universal. Direito de todos e dever do Estado. Mas a assistência não. A assistência é para quem dela necessitar. Tem que comprovar a necessidade. Logo, alternativa incorreta. Sigamos. Julgue os itens a seguir acerca do conceito da organização e dos princípios da Seguridade Social. Assistência social é a política social que provê o atendimento das necessidades básicas, traduzidas em proteção à família, à maternidade e à infância, adolescência e à velhice, e às pessoas portadoras de deficiência, independentemente de contribuição à Seguridade Social, independentemente de contribuição à Seguridade Social? Sim, tá corretíssimo, porque ele falou aqui do Via Fama, da proteção via fama, certo?
família, maternidade, velhice, infância e adolescência. Falou da proteção a PCD e falou que independe de contribuição à Seguridade Social. Topíssimo. Próxima, a Constituição Federal, no seu artigo 203, garante que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, tendo por objetivo o auxílio à família e à adolescência e à velhice. Esquisito. A proteção às crianças e adolescentes carentes e ao idoso? Não, aqui é até aqui, né? A promoção da integração ao mercado de trabalho e aos direitos trabalhistas? Também não. A promoção ao mercado de trabalho. A habilitação e a reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária? Aí sim. A garantia de valor no salário mínimo à pessoa portadora de deficiência mental. Aqui está restringindo, né? A gente fala de PCD, fins intelectual, física, intelectual, mental ou sensorial. Aqui ele restringiu, né, a mental. E não. O que está estritamente aqui no 203 é como está descrito na letra D, tá bem? Como está descrito na letra D. E aqui não é o auxílio, né? Não é o auxílio, é proteção. É proteção, como a gente viu na anterior, é proteção, beleza? É proteção. Sigamos. Coloquei aqui D. O artigo 203 da Constituição prevê que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente da contribuição à Seguridade Social. Um dos objetivos da assistência social é o amparo às crianças e adolescentes portadores de deficiência. E aí, aqui, na verdade, como está descrito, é crianças e adolescentes carentes. Aqui ele fez um mix, né, dos objetivos. Carentes aqui. Lembra que eu falo para vocês, o mnemônico? Faz lá, amparo carentes, para vocês lembrarem que o C aqui de criança, e o A de adolescente, adolescentes. Beleza? Feito, então, logo esta aqui está errada. Ela está incorreta. Ela estava correta até aqui, mas aqui ó, no amparo, aliás, ela estava correta até aqui. Na hora que colocou portadores de deficiente, ao invés de colocar carentes, ela transformou a assertiva em incorreta. Sigamos. Julgue os itens seguintes à luz do decreto 6.214, que regulamenta o BPC da assistência social devido à pessoa com deficiência e ao idoso. O valor a ser pago ao beneficiário do BPC é o valor de um salário mínimo. E aí? Tá correto. O valor do BPC, que é aquela garantia do artigo 203, inciso 5, é a garantia da Constituição, né? Da Constituição Federal, é a garantia do valor de um salário mínimo. Então, quando o decreto, né? O decreto, ele não inova, ele não muda. A regulamentação dada pela Constituição é replicada, né? É colocada novamente na lei e também é colocada novamente no decreto. Então, a garantia do valor de um salário mínimo. Qual que é a importância aqui? Primeiro, eu já te disse que não é aposentadoria, porque não tem como contribuir, aliás, não contribuir e receber uma aposentadoria. Agora, outra coisa que eu quero te dizer é a diferenciação aqui como um benefício, por mais que um benefício previdenciário possa ter o valor de um salário mínimo também, ou uma aposentadoria, porque ele é mais benéfico do que um valor de um benefício assistencial. Primeiro, que ele não influencia se você aumenta ou não de renda. O benefício assistencial, se esse idoso, por exemplo, na casa dele, 65 anos ou mais, na casa dele, alguém aumenta a renda ali no núcleo, né,
que entra no núcleo para fazer a renda per capita tem um aumento ali de remuneração, por exemplo, isso pode influenciar diretamente no cálculo, né? Recalcularia-se esta renda, aumentaria-se, né, a renda per capita daquela casa. Isso influenciaria, por exemplo, para o corte deste benefício. Outra coisa, então essa é a primeira, ele fica vinculado à renda para o recebimento do benefício. E a renda, ela está ali, faz parte dos requisitos para mostrar a necessidade do recebimento do benefício. Outra coisa, não recebe abono anual, que é como se fosse o 13º dos aposentados. Ao invés de ele receber 12 mensalidades de aposentadoria durante um ano, ele recebe 13. Ele recebe, via de regra, parcelado, né? A primeira parcela até agosto e depois a segunda parcela em novembro. Mas, dependendo de algumas decisões do Estado, isso pode ser adiantado também, como aconteceu durante a pandemia, né? O Estado, quando a pandemia esteve no seu estado mais agudo, e também aconteceu novamente. Isso, então, abono anual, logo, o benefício assistencial não tem, é o pagamento mensal, não tem abono anual, porque isso é previdenciário. Outra coisa é, se este beneficiário de um BPC falece, não gera o benefício de pensão por morte, por exemplo, se ele tem um cônjuge ou companheiro, ou enfim, um filho menor de 21 anos, em qualquer condição não emancipado, dentro daqueles lista de dependentes dos benefícios previdenciários, não recebe. Agora, se um aposentado tem um cônjuge, um companheiro, uma companheira, um dos dependentes ali que possa receber o benefício, vai receber a pensão por morte. Qual que é o caso em que o falecimento de um beneficiário de BPC poderia ocasionar direito à pensão por morte? Abre parênteses, um caso muito específico. Imagina um idoso que ele já completou o tempo de contribuição dele há muitos anos, tempo de contribuição, carência, e ele fez 65 anos, imaginamos um homem aqui, fez 65 anos de idade, já tinha direito à aposentadoria, mas por ignorância, por desconhecer o seu direito, não foi atrás desse direito, ou seja, ele tinha direito adquirido, ou seja, fechou todos os requisitos para um benefício previdenciário, mas ele não fez uso desse direito. Sem saber, então, ele começou a receber o BPC-LOAS, o Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, e ele falece recebendo este benefício. Pode, por exemplo, a viúva, né, a companheira sobrevivente, a cônjuge sobrevivente, demonstrar que, olha, ele tinha direito adquirido, então, com base nessa aposentadoria que ele deveria estar recebendo, eu tenho direito, né, como dependente ali de primeira classe, ao recebimento da pensão por morte. Aí sim, isso é um caso muito específico, acontece, tá? Mas é um caso muito específico, uma pessoa que já fechava todos os requisitos para um benefício previdenciário, mas sem saber, não tinha feito o requerimento, estava em gozo de benefício assistencial, aí falece. Tranquilo? Então esse é um caso bem específico. Fechado parênteses, voltamos para os exercícios. Bora para o próximo. Também o mesmo enunciado, a idade mínima para que o indivíduo passe a ter direito ao BPC do idoso é de 60 anos. E aí, questão malíssima, né? Não, 65 anos ou mais. 65 anos ou mais, logo a alternativa correta. É importante, ó, que tanto esta última questão quanto a penúltima foram retiradas da última prova do INSS. Topíssimo? Então, finalizada aqui a nossa aula com a parte teórica dos dispositivos constitucionais de assistência social, uma pitadela ali de lei, decreto também para ti, para vocês aqui, e também exercícios para vocês o que? Gabaritarem, ficarem feríssimos nesta matéria, porque ela cai na prova, tá bem? Vou passar novamente aqui para vocês o meu Instagram para vocês me acompanharem. Eu posto atualizações da matéria, posto também quando acontecem as aulas aqui. Quando eu estou aqui com vocês, é o @ferhelene. E
Uma dica para vocês aqui adquirirem o meu livro aqui com a editora Alfacom, Direito Previdenciário para Concursos, feito com muito carinho para vocês que estão aí estudando para o INSS, com as normas, com base no último edital. O nome é Direito Previdenciário, mas eu trabalho aqui com Seguridade Social, inclusive com o decreto, com a LOAS, então trabalho dispositivos constitucionais também. Feito? Então vocês podem também adquirir o meu livro no site do Alfacom. É isso, ótimos estudos para vocês, fico felicíssima que vocês estão aí dedicadíssimos a este foco máximo, serem aprovado e aprovada no concurso do INSS que está aí por vir. Aguardamos os próximos capítulos deste concurso, não é mesmo? Técnico do Seguro Social aí autorizadíssimo com 1000 vagas. Lembrando sempre que você precisa de uma vaga e Alfartano, que é Alfartano, diz o quê? A vaga é minha. Feito? Novamente, eu espero que tenha ficado claro.